Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está novamente em campo para bater uma bola com vocês. Muito obrigado pela sintonia. Vocês viram aí que nós fizemos do apuro da festa gremista, nosso abre-alas, um momento bonito que a gente fez lírico também. E muito será dito sobre esse confronto do time gaúcho com os argentinos do Lanús, cuja tática principal pareceu ser tratar o jogo com uma dose gigante de sangue frio. Outra torcida que ferve é a do Palmeiras, por motivo bem distinto, é verdade. Os palmeirenses já sabem que o técnico Roger Machado está chegando e a escolha dividiu opiniões. O Cartão Verde de hoje, que também vai falar do São Paulo, do Santos, tem dois convidados. O jovem goleiro corintiano, campeão brasileiro Kaique, e a jornalista Maíra Siqueira, da Rádio Globo CBN, que eu tenho certeza mostrarão entrosamento imediato com nossos comentaristas aqui, que sempre bateram um bolão, que o diga o nosso capitão Roberto Rivelino, que forma esse honroso trio com os jornalistas Vitor Birner e Celso Zelt. Muito boa noite a todos. A roda tá grande hoje. Kaique, Maíra, obrigado. Se eu te chamar de Maíra, já vou avisando para todo mundo que a culpa é do Vitor Birner. É culpa do Vitor Ernesto, né? Vitor Ernesto Birner, ele mesmo. Obrigado. É verdade que você viu o Rivelino dar um elástico no Messi, é isso? Cara, se você conta uma coisa dessa, parece bizarro, mas a primeira vez que eu vi pessoalmente Rivelino foi num estádio pequeno em Indaiatuba, dando um elástico no Messi. Ele fez para te impressionar. Mal sabia ele, era só uma estagiária ali na arquibancada, mas olha, que momento. Kaique. Era o normal do Rivelino. Era o normal? Eu vou acreditar. Você Quem tá é falando... Messi, né? Não, Messi é Messi. Não era o normal do Messi tomar o elástico. Não, esse é o tipo de jogador que me agrada muito, realmente. Um jogador que, pelo estilo de jogo, característica do jogo, para mim... Me espantaria se dissesse o contrário, viu, Rivelino? Kaique, obrigado, meu. Boa noite aí, boa noite a todos aí. Queria agradecer o convite. Bi Ribeiro, que nos comanda lá do Switcher, que estava conversando comigo durante a tarde, a gente estava fechando o programa e falou para mim o seguinte: pô, o Kaique vai vir aí, os caras treinaram hoje. Pô, um treino antes do jogo da faixa não pode ser um treino normal. Foi um treino normal ou foi um treino diferente? Pra falar a verdade, foi um treino normal. Foi um treino normal, eu procurei fazer o que eu fiz ao longo do ano inteiro. Já falou pro Cássio tirar férias lá? Fala, meu, vai nessa aí, aumenta a tua pré-temporada, antes da pré-temporada. Eu cheguei a conversar com ele, mas você ele tá com moral pra pedir, cara. Ele falou que eu já joguei bastante já. Poxa! Ele é mais generoso que o Rogério Ceni, eu diria. É verdade. Agora, o Carille não tira o pé dos treinos nem, assim, já com o título garantido, não deu nenhuma relaxada. Ele até brincou que ia ser rachão até o final do ano. A gente tá treinando normalmente, porque, querendo ou não, tem mais 2 jogos agora, né? Mas Sim. tinham 3 jogos depois do título aí. Acho que perder os 3 jogos não fica legal, né? E no sábado tem barulho de novo lá, né? Mais uma vez treino aberto para a torcida. Dessa vez com a boa ideia de se levar 1 quilo de alimento. É verdade. Bom, Não bacana até a gente falar, né, Celso? Porque quem tiver interessado, parece que o sócio, o fiel torcedor, na verdade, passa a carteirinha, pode ele pedir. consegue passar. Quem for levar o alimento pode levar amanhã das 10 às 6 da tarde, ou no Parque São Jorge ou na própria Arena Corinthians, né? Exatamente. E nessa altura do campeonato, treinar também como é gostoso, não? Treinar leve assim, né, Riva? Tá leve, né? Uma maravilha treinar. Até treina um pouquinho a mais, né? Que é um motivo de satisfação. E realmente, quero dar o parabéns ao Kaique. E entrou num momento difícil, né? Porque, porra, depende de Kaique, né? Porque, pô, Kaique, né? Teoricamente. Mas, quando foi exigido, mostrou. Então, tranquilo. Isso é que é legal, a personalidade do goleiro, né? Você já vê uma personalidade, mesmo sendo garoto, eu acho que é importante, isso não importa. Se tem 18, 19, 20, 20. O importante é a postura dentro do campo. E a gente vai ver mais ainda. Eu vou falar só da nossa enquete de hoje. A pergunta é a seguinte: na sua opinião, Roger Machado pode ser considerado um dos melhores técnicos de futebol do Brasil? Sim ou não? A gente vai voltar ao assunto mais pra frente, quando a gente falar do Palmeiras, que confirmou a contratação do Roger, né? Que se transformou num dos assuntos mais comentados desse meio de semana. Participe do programa com a gente, votem, façam seus comentários a respeito desse e de outros assuntos também. Estamos no Twitter, como sempre. Jogo da Velha, Cartão Verde. Ladies first. Para falar sobre o assunto? Ou É só para me uma dizer pergunta? se você acha que o Roger Machado está entre os melhores técnicos do Brasil.
Eu não sou do time que acha que medalhão é garantia, nem nada disso. Eu gosto muito das ideias do Roger e ele fez um trabalho excelente. Mas eu acho que, assim, pra gente cravar que ele é um dos grandes técnicos, eu acho que ele tem muito potencial e que ele fez um trabalho muito bom e que tem ideias para fazer trabalhos excelentes. Mas ele fez um grande trabalho e um outro que não deu muito certo até agora. Vamos ver se tem personalidade mesmo. Não vou te poupar da dividida, hein, Kaique? E aí? Eu acho... Penso a mesma coisa que ela. Eu acho que ele é um bom treinador. Caminho é longo, né? Eu acho que acho que no momento não pode ser considerado um dos melhores do Brasil, mas eu acho que ele tem tudo para estar nesse bolo. Ele ainda vai errar bastante, né? Vai passar por problemas, vai encarar desafios e vai crescendo naturalmente. Fala aí, já que a minha esquerda está com a bola, fala aí, Ivan. Eu acho que está longe para ser melhor. Está longe. Qual o trabalho sério que conseguiu, pelo menos, iniciar e terminar, não conseguiu. Na verdade, a nossa ideia com a enquete, Celso e Vitor, também não era colocar o Roger na berlinda, entendeu? Mas era conseguir entender o que passa na cabeça das pessoas, porque quando se fala do Roger, se fala com aquela baita empolgação. Porque o cara tá indo, aí o cara é contratado e todo mundo começa a questionar o cara. Não aguenta 3 jogos. Acontece que pode até no Palmeiras, de repente, estar sujeito. De repente a ideia é encaixar com os jogadores abraçarem a ideia, a filosofia de trabalho dele e caminhar e conseguir fazer um grande trabalho. Mas até agora não conseguiu. A minha resposta é não também, mas acho que ele é promissor e isso basta para o Palmeiras. Ainda não, né? Ainda não, mas é um dos que tem mais potencial para ser. E em termos de mercado, por exemplo, o Palmeiras agora precisava de um técnico, não conseguiu o Abel, disponível no mercado, ele é o que tinha de melhor. Esse é um ponto. Embora também perfis completamente diferentes, né? O aí é o problema do Palmeiras que não sabia o que queria. Exato. Então, eu já discordo de vocês. Manda. Sobre isso, não sabia o que queria. Eu concordo com todo mundo, técnico de enorme potencial, mas queria um anteparo. Mas precisa de realizações para entrar na elite dos técnicos do futebol brasileiro. Lembre-se que a gente falava no Palmeiras mais tarde. Tem tudo para entrar na elite. Só acho uma coisa. Quando dizem que a direção do Palmeiras não queria, eu acho que isso é um pouco do mania do maniqueísmo nacional. Eu acho que é novembro, o Palmeiras é um time que tem dinheiro para investir, para escolher o tipo de elenco. O Palmeiras, para mim, na minha maneira de ver, sabia o que queria e tinha 2 caminhos distintos. O conservador do gestor de elenco e o do técnico moderno. O Abelão ia pedir alguns reforços. O Roger vai pedir reforços diferentes. Ou seja, o início pode ser construído positivo e o início pode ser construído, o caminho pode ser positivo com ambos os técnicos. Aí o Palmeiras escolheu qual estava disponível no mercado, qual achou compensar mais contratar, exatamente para ter esse tempo, porque o Abel queria 2 semanas. Então eu acho que a direção do Palmeiras sabia bem o que queria, ela tinha 2 caminhos, escolheu um e de agora em diante ela pode ser cobrada. Mas ela sabia o que queria ou tem esses 2 caminhos porque a política lá é de uma dicotomia danada? Eu acho que tem um grupo puxando para cá e outro Eu acho que a política interfere, mas se você olhar os problemas de elenco que o Palmeiras teve nessa temporada, por exemplo, na passada, porque o começo da temporada foi fácil entender. Né? O ano passado... Não, e o Roger era o nome também no ano passado, que não deu certo. Ano passado, por exemplo, o Dudu foi lá e brigou com o Cuca. Todo mundo acha que foi o Cuca que resolveu, não foi, foi o Alexandre Matos. Estou garantindo para você que foi o Alexandre Matos. Inclusive foi o Alexandre Matos que quis o Dudu como capitão do time, não foi o Cuca. Ou seja, eles gerenciaram todos os problemas de elenco e foram campeões brasileiros. Chega em janeiro, o que eles acham? Eu vou continuar gerenciando os problemas e eu posso dar suporte para qualquer técnico, mesmo que ele não tenha o estofo, como, por exemplo, tem o Abel Braga. Esse ano eles perceberam que não podiam. E aí eles começaram a pensar, opa, vamos trazer alguém que saiba gerenciar o elenco. Tem 2 caminhos, eu acho perfeito. Vamos lembrar de novo que a gente vai falar do Palmeiras mais na frente? Não, então só um detalhe para não perder o gancho. Manda bala. Em cima disso, porque saber o que eles querem, porque antes também, tem que lembrar que queria o Mano. Sim. Foram atrás de Mano também. Então tem o que o Palmeiras que quer. O Palmeiras tem grana, o Palmeiras pode montar o elenco à feição de qualquer treinador. Que outros times não têm esse direito, não têm esse poder. Só um pitaco final aí sobre o Roger. Eu sou repórter e repórter gosta de conversar com as pessoas para saber como é o perfil de cada um e tal. E o Roger, o que a gente ouviu muito dele, do pessoal do Grêmio, é que todo mundo se impressionou com os jogadores, como ele entende muito de futebol. Porque o que ele falava, e os jogadores seguiam e faziam, dava certo. Ele falava 2 passinhos para a direita no que você está fazendo. Ele ia dar 2 passinhos para a direita e funcionava. Então isso conquistou muito rápido
rápido o elenco. Depois de determinado momento, a administração do grupo foi um pouquinho complicado, os jogadores cansaram. Enfim, existe desgaste natural de relação. Mas, assim, o que os jogadores do Grêmio passaram foi uma coisa muito positiva de como o que ele falava acontecia. E acho que isso é fundamental. Vamos falar disso depois, mas o Roger é a antítese de tudo quase que tem acontecido dentro de campo no futebol brasileiro. Nada como um repórter para trazer um detalhe interessante legal. Vou citar aqui, ó, Renan de Freitas, para ter contratado o Roger, é melhor ter deixado o Valentim, que já conhece o grupo. Discordo. André Luiz Gomes, sou de Sorocaba e corintiano. Gostei da contratação do Roger, depois não vão ganhar nada. E vai Corinthians, diz ele aqui. Júlio Oliveira é um bom profissional, mas falta bagagem. O Negrete aqui não passa no Paulista. Jorge Speck está no começo de carreira. O Vitor falando aqui que gostou da nossa linda abertura de hoje. Tem disponibilizado esse vídeo para a torcida gremista. Ô, Vitor, fica lá na nossa página. Vitor Filosofia? Vitor Filosofia, exatamente. Fica lá na nossa página e a trilha sonora é Rodrigo Leão, uma música chamada Ave Mundo. Bom, o goleiro Kaique do Corinthians, um dos nossos convidados de hoje, foi revelado pelo clube. Está lá há 15 anos, construiu uma carreira vitoriosa nas categorias de base, conquistou títulos importantes, coisa e tal. E na final da Copa São Paulo de 2015 mostrou que tem também um ingrediente indispensável para goleiro e eu diria para zagueiro também, viu, Kaique? Tem estrela. Ou não é estrela conseguir fazer uma coisa dessa aí que a gente vai ver agora? Dá uma olhada. Se quiser, descreva você pra gente o lance. Botafogo e Ribeirão Preto, o jogo acabou 1-0. Corinthians, não é? Trabalhei nesse jogo. Tirar essa bola com o pé, eu vou te falar, viu? E onde a bola caiu, hein? Olha aí. E aí, Riba, tem estrela ou não tem estrela? Reflexo, né? Claro. E a bola estava indo pro jogador do Botafogo. Você chegou a ver? Você lembra se você viu o jogador do Botafogo nesse lance chegando na bola e por isso colocou o pé ou só porque ela estava lá? Vou tirar. Eu nem sei explicar o lance. Não, eu não vi o jogador chegando, não. Eu só vi a bola e tentei tirar com o pé. Tanto que eu tento tirar e não consigo nem tirar direito. Eu só um toquinho, só ela ainda fica viva. Ah, pelo menos tirou. Pô, é engraçado, bom, semana passada a gente teve aqui o Marques, atacante, jogou no Corinthians também, e o Celso falava, a gente lembrava com ele disso, dessa coisa do terrão que o Corinthians tinha, e aí todo mundo aqui falou, pô, mas o Corinthians não revela mais, não tem mais o terrão, mas ó, continua revelando, tá aí o cara, desde os 7, você tá com 22, né? Isso. Tá desde os 7 anos de idade no Corinthians. Eu comecei no futsal, né? Minha nossa, hein? Com o Célio, queridíssimo Célio, que tá lá até hoje. E aí chegou aí comecei a jogar futsal e campo e chegou uma hora que eu fiquei só no campo, né? Que não dava mais pra continuar nos dois. Mas você pegou o terrão ainda? Peguei. Você sabe que eu não peguei o terrão? Sabe por quê? Pô, tu pode não ter pego o terrão não, mas deve ter pego vários terrões. Não, porque na época eu estava com o Zé Castelo, que era o Rato, que é o treinador, quando eu fui pro Corinthians. Achava que você era joinha do Corinthians e não deixava você correr esse risco. O time treinava, como o profissional treinava de manhã, nós treinava no período da tarde e treinava no campo da Fazendinha, do Corinthians mesmo. Então eu sempre treinei, não sei porquê, mas eu não peguei o terrão. Pô, Riva, e você lembra do terrão lá no teu tempo? Porque eu acho Então, que aquele pedaço nem era do Corinthians na época. Não, o Vadielu é que adquiriu aquele terreno. Então foi depois, porque na minha época eu não conhecia o terrão. Eu fui lá para o Corinthians em 62, 63, não tinha. 62. É isso aí. Porque Então, o Vadir expandiu o clube, ele fez uma troca com a prefeitura de uma parte do terreno para retificar o rio. E em troca pegou aquele pedaço da rua São Jorge, que hoje dá na Capelinha. Aquilo tudo não era do clube. Que época isso, você lembra? Hoje em dia na gestão Vadia. Não é mais, era justamente o que a gente falava. é O sintético. Riva estava no profissional. Lisinho. Oi. E olha, para revelar é mais fácil, né? É. Teoricamente eles não revelam. E né? aí você Se bem que os campos da base do lado do profissional ficaram prontos, né? Então, Agora também sei. Não sei quais categorias estão treinando lá, mas... Mas tem alguns jogadores do clube que jogaram o campeonato que são da base? Sim. Quem? Arana, Teu Pedro. Jô, Teu Maicon. mais antigo, Maicon. Eu acho que pro Brasil pelo menos é um número... o Corinthians sempre foi. Jogadores importantes, né? Essa foi Sempre uma teve. temporada um pouco mais atípica pro Corinthians, porque até então, até o Arana, acho que o... Mas aí tem a explicação. O Malcom, né? Mas foi aí não é última a revelação. qualidade da base. Aí é o time ter dinheiro, que é mais simples contratar, você conhece Sim. como funciona É o Brasil. o caso do São Paulo. São Paulo também sempre foi um time, sempre revelou. E você vê que o São Paulo não tem um lateral direito até hoje. Quanto tempo, acho que depois do A Cafu. saudade nossa, na verdade, não era da revelação, era do terrão, só por isso que a gente falou. E aí a gente separou também imagens do Kaique em ação, naquela que foi a partida mais importante que ele disputou até hoje, né, contra o Fluminense, com direito ao susto, hein, Kaique? A gente vai rodar a imagem tua aí. O que passou pela tua cabeça, né? Meu time levar um gol no comecinho. Passa alguma coisa, que é tipo assim, tem que pegar próximo ou agora eu vou ter mais dificuldade para me firmar, mesmo tendo culpa no gol. O que o ser humano pensa nessa hora? O que passou na minha cabeça logo em seguida do gol é... Eu olhei, tinha não sei o que, 2, 3 minutos de jogo.
falei, a gente tem bastante tempo para reverter isso aí ainda, né? E, inclusive, o Corinthians não tinha virado nenhum jogo ainda no Brasileiro, esse foi o primeiro jogo que viraram. Mas eu não me preocupei com isso, eu me lamentei um pouco, falei, será que não é hoje que a gente vai ser campeão, com eu jogando? Mas eu procurei pensar, falei, não, a gente tem bastante tempo ainda, acho que a gente vai virar. Mas, tinha uma margem em todos os sentidos, né? Não só do jogo, como de tabela. Eu tive com o Fábio, né? Eu estava falando, impressionante a tranquilidade, a personalidade do time do Corinthians nesse jogo. Foi buscar um resultado, perdendo, que era, sempre o Corinthians tem uma dificuldade em termos ofensivos. Pelo contrário, as coisas aconteceram normalmente, não teve a pressa para buscar o resultado. Foi uma das grandes partidas do Corinthians. E importantíssimo, tanto é que foi a partida do título. E tem outro detalhe nessas imagens que a gente viu também, que depois, quando você ficou gerando manchete, coisa e tal, se falou que você quase saiu do Corinthians, né? O próprio Maurício chegou a falar sobre isso, que você estava para sair e eu achei engraçado na declaração dele, falou que tinha algumas coisas para consertar. Uma delas era a reposição de bola, que a gente viu você fazendo ali com certa maestria até. Tinha outras coisas também, Kaique, ou não? Eu acho que sempre tem coisas para melhorar, né? Ainda tem? Ainda mais eu que sou novo, eu acho que eu sempre posso melhorar. Mas esse episódio aí foi no Sub-20, quando meu contrato estava para acabar, né? Era final de ano e acabava na metade do outro ano e quem me deu o suporte para jogar, quem me colocou para jogar foi o Osmar Loss, que está lá no profissional agora. Porque de resto ninguém queria que eu jogasse, ele foi no que me bancou e o Mauri também sempre desde os 16 anos, quando eu subi no profissional, sempre me deu bastante suporte também. Tem que ter estrela até nisso, né? De arrumar um anjo para te bancar. E goleiro sofre. Goleiro nesse aspecto, em termos de subir, tá, eu caí, com 15 anos, a dificuldade. Ainda mais se você tem um outro na frente do top. Você tem que ter cabeça para você ficar atrás do Cássio, do Walter, de você ainda tem o Matheus também na concorrência com você, e você sabe que você é os 22. Para um jogador de linha, não é mais tão jovenzinho é 17, 18, 20, 22 você não é o mais jovenzinho, mas você ainda sabe que você vai ter que esperar bastante para você ser o considerado titular, porque é a profissão em que você se consolida aos 30, né? Tem que ter cabeça, não né? Diga aos 30, mas sofre. A posição é diferente, né? Muito. Todo goleiro sabe disso, né? Desde novo, sabe que só joga um e dificilmente entra outro. Não pode jogar improvisado, né? Não pode. Não pode eu até jogaria de zagueiro, eu sou bom na zaga. Mas você vê nem trocar, né? É difícil você ver, vamos botar o. Mas agora você não precisa ver especialista, né? Imagina você, o Rogério Ceni. O reserva do Rogério Ceni. Minha nossa. O Rogério demorou muito para subir a posição do Zete. Então, mas eu entendo também. Mas depois que eu quero dizer, imagina o reserva dele. Ele não se machucava também. É ter a chance, né, Riva? Agora, esse ano é uma coisa curiosa. O Cássio, antes do Walter entrar contra o Atlético Paranaense, ele só não tinha jogado um jogo, em que jogou o Kaique. Né? E depois teve aquele episódio com o Matheus Vidotto ali, aquele negócio de bota a luva um, bota a luva outro, o Matheus ficou meio cabreiro com aquela história. Como é que ficou essa história, Kaique? O Matheus, eu conheço ele desde que eu cheguei no Corinthians, né? Então eu conheço ele há 15 anos. É um amigo meu e, como eu disse, o futebol só joga um, né? Eu entendo a chateação dele e tudo mais, só que no momento eu tive que pensar só em mim, que eu ia jogar, que eu tinha outros jogos para jogar, eu tive que me concentrar. Então eu deixei meio essa história de lado, ele resolveu, eu não procurei saber muito o que estava acontecendo. Não era contigo no final, né? Ia jogar contra o Avaí no sábado já. Então eu procurei focar mais no jogo do Avaí e não fui atrás para saber dessa história. Tem mais essa na vida do goleiro, né? Que a troca, a substituição sempre me linda, sempre tem uma história no negócio. Bom, vamos rodar aqui, vou mandar um abraço aqui pro pessoal que tá vendo o programa em Mauá, Fábio Barbosa Souza. Tem gente pedindo pro Vitor Benner falar do São Paulo, ele já vai chegar lá também. Xande Marceida, Oscar Munhoz, Paulo Pacheco de sempre. Bom, vamos falar do primeiro jogo então das finais da Libertadores. A gente vai rolar as imagens da partida aí. Queria ouvir vocês e vou só fazer um abre aqui que eu acho que pro toque de bola que o Lanús apresentou, acho que se ele tivesse sido um pouquinho mais ambicioso com esse jogo que ele fez fora de casa, ele podia ter voltado para a Argentina com outro resultado. Mas aí o Groi, né? Essa defesa aí essas duas bolas. Ele pode comentar, dificílima, né? A bola fica na frente dele. Principalmente essa. Essa aí, o Kaique pode falar ainda.
Pelo amor de Deus. Milagre. Essa daí Pequeno milagre, né? Olha, E o Groi, que quase saiu, né, do Grêmio ano passado. O Cássio estava cotado para deixar o Corinthians, porque não estava em boa fase, e ir para o Grêmio. E ele conseguiu dar a volta por cima e virou o cara da Libertadores. Aquela defesa que ele fez na última contra o partida, né, Barcelona, contra o Barcelona, que Sensacional, maravilhosa, sensacional. Aquilo E foi aí, muito. novamente, joga bem ali na arena, sendo determinante. Não, importante. Uma baita de uma Libertadores. Agora, o primeiro tempo, eu assisti o primeiro tempo. Felizmente, ainda estou me recuperando de uma gripe e dormi. No primeiro tempo do Perdeu o Grêmio. melhor, eu te diria. Então, pode Por ser parte do porque, Grêmio. porque o Grêmio mudou, disse que apertou mais, Primeiro jogou tempo mais em foi cima do difícil. Lanús, mas o primeiro tempo foi horrível. E o gol foi Lanús jogou melhor choradinho, né? no O tempo. marcador ali, ó, ele dá um mole pro Jael, olha, ele deixa Bobeou. pra tomar a frente. Na semana passada a gente já falado aqui, né, Vitor? A gente sabe o que o Lanús vai fazer e não sabe o que o Grêmio vai fazer. O Lanús fez exatamente o que a gente achava que ele ia fazer. E o Grêmio não jogou bem. Mas fez o principal. Num jogo desse, Mas você tem que sair com a vitória. Tudo bem, mas é pouco, hein? Fez pouco. Não Olha, sei, pouco. velho. Pode ser que sim, pode ser que não. Não, porque o ele Grêmio- também pode. Pode ser É que porque sim, pode ser que não. primeiro porque o Grêmio, no segundo semestre, oscila bastante. Se o Grêmio encaixar uma das boas atuações do Grêmio lá, perfeito. Se o Grêmio repetir essa atuação, aí eu concordo mas contigo. Kahneman faz muita falta. Faz falta porque é um jogador experiente, que tem um título pelo São Lourenço de Libertadores e porque o jogo é lá, conhece o ambiente, consegue entender que o Lanús é um time de bairro. Os brasileiros olham, a gente olha para o Lanús hoje, quem não conhece o futebol argentino, como um time maior do que realmente é. É um time de camisa pequena, fraca, apesar dos resultados da década. Eu achei que eles foram de um toque de bola assim. Porque tem jogadores primoroso. experientes, Não, muito sangue identificados frio. com o clube e uma filosofia de jogo. Por exemplo, o Guilherme Barros Esqueloto treinou Treinava o time 3 bastante anos, tempo, né? jogava 4-3-3. O Almiron chegou para dar continuidade, joga 4-3-3 igual. Eles jogam Tá igual madurinho, né? há anos. Tá há madurinho, anos. né? Então, Mas eu- Estamos isso com alguém de um ajuda o time que jogador a faz manter a isso, frieza. né? Se o Joga Renato bem não pensar parecido a no plano B também, apesar que joga lá, a tendência é ser mais sem velocidade o time do Grêmio, sem criação o time do Grêmio. Sim. Olha, se ficar dependendo do Luan, e o Luan, a gente É, o conhece. Luan abaixo. O Luan também, mas não é aquele jogador que decide. O único jogador que Ele é mais de cria. jogo confortável, né? Se for ver. né? E o imponderável Segundo do tempo, futebol, porque Dilson, Jael e Cícero participando ali da jogada não. do segundo Mas tempo Edilson do tem feito Grêmio uma boa e temporada, sendo eu acho. determinante. Já- eu Não, sei eu se também já- acho, mas Pô, assim, são concordo. jogadores que, se você diria no começo do ano, vão estar na final da Libertadores e podem ser determinantes pro gol que verdade. decidiu o título pro Grêmio, Ninguém é esperava, futebol, né? né? Aí É você futebol. pega esse elenco, tem Christian, tem Cortez, Não, é uma tem mágica. Léo. O Cortez, durante a transmissão ontem, estavam falando que ele tinha antes do Grêmio a proposta para o Náutico. Ele simplesmente trocou um rebaixamento para a Série C pela final da Libertadores. Por uma decisão Unido. no meio de carreira. Mais uma batalha dos aflitos, aí quem Né? diria assim. Bom, Tá vendo que eu- Campeonato lateral. sabe? vou entregar para quem está em casa também que a primeira polêmica do programa aqui hoje foi feita em off e tinha a ver com o que a gente vai mostrar agora. Vamos saber se o árbitro tem ou não tem culpa, porque acusaram o árbitro de não ter marcado 2 pênaltis. Aliás, o Grêmio acusou o chileno Júlio Bucanhã. A gente vai passar os lances aí. O primeiro do. O primeiro eu não achei, não. Pô, não achei Também nenhum não dos dá, dois, né? viu? O segundo Apesar eu não do vi. segundo ser e ser meio impactante no ponto de vista. E aí, Kaique, fala aí. Não achei que foi pênalti. A outra imagem acho que mostra até melhor que o Ramiro dá uma jogadinha lá. Era só fazer Ele já tá se Miguel. jogando antes, Aí né? ele chama o pênalti antes. Esse pra mim eu não daria, Eu também não. Acho que ninguém daria isso. Alguém aqui daria isso? Ó, Não. Não. ele vai na direção do Final de corpo do Libertadores. jogador. Agora, Não. o segundo é bem mais complicado. E aí, Aí Kaique, é você que certeza. foi taxativo, diz esse aí, vai. Olha aqui, eu não tô. Aqui, ó. Aqui, Ali no Eu não sei se eu a trombada marcaria. aqui do... Mas o cara tá olhando, nem tá olhando. então, eu pra acho que, cima, não, acho que não teve a intenção É, exatamente. você vê O cara que- que ficou no chão. Olha lá. Olha, ó. Ele é Eu torto, achei disputa de corpo a corpo normal e, E o Jael óbvio que o ficou Jael dá uma segurando, valorizada. Porque você leva um empurrão assim no jogo, você pode simplesmente desequilibrar ou se segura. Eu achei que ele deu uma valorizada, mas Fora muita da área, gente, é muita falta. gente. Na área. Eu acho que não. Se você for pegar todo o empurrão que tem no cruzamento, todos os lances assim, E Também era acho. essa a nossa Também discussão aqui. acho. Era essa a nossa Quer dizer, discussão. a gente até daria o pênalti. Que- eu acho que acontece Tanto a você falta. como eu daríamos Mas o eu pênalti. não daria o Porque pênalti. a gente. Vocês dariam pênalti? Opa, Não, mas o que eu. O segundo. o segundo, o primeiro não. O Primeiro. que eu vejo no segundo, você vê que o jogador do Lanús, ele nem viu, ele tá muito preocupado, Ele ele tá tá olhando olhando, muito né? a bola, ele teve o choque
Eu não vi, E aí, eu não vi a intenção dele. O Salvio veio aqui uma Ou vez. foi malandragem, pode ser até malandragem. A gente teve essa discussão aqui com o Salvio, ele é a pessoa mais credenciada para falar disso. Se o jogador do Grêmio está à frente, vai chegar na bola e esse empurrão acontece, é pênalti mesmo na área. Como a disputa por espaço, a bola tá do goleiro, tá em cima. Se você começar a marcar todos esses lances, você tem que avisar antes todos os times, avisar vocês, jogadores, avisar os torcedores, porque vai mudar completamente o que é o E futebol. o que é imagem, né? Uma das alegações gremistas. O árbitro tá vendo tudo, coloca o apito na boca. Lógico que ele coloca, porque se realmente houver um pênalti, ele vai ter que assoprar. O que eu achei um absurdo foi o cartão amarelo pro Kahneman. Né? Isso pra mim, aí eu só falar do apito. Teve o jogo Goiás e... a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Aí o Igor vai apitar. Agora, mas é isso que eu queria falar. Na verdade, o pessoal do Grêmio viajou para Conmebol para fazer um negócio, para pedir explicação, para pedir a gravação da conversa do árbitro com o pessoal do árbitro de vídeo. Não. E eu acho que e aí uma das reclamações, aí você falou sobre o cartão do Kahneman, essa é uma das reclamações. Essa faz sentido. Eu concordo Todas as plenamente com outras, essa. entendeu? Agora, só uma coisa sobre o árbitro de vídeo. Árbitro de vídeo não é para apitar o jogo. Se o árbitro de vídeo começar a apitar o jogo, a gente tira o árbitro do campo, bota uma placa, acende a luz, os jogadores param. O vídeo viu alguma coisa. Árbitro de vídeo é um auxiliar. Quando o juiz acha que tem uma dúvida, e para mim só pode ser em lance não interpretativo, tem que se discutir isso, mas só em lance não interpretativo, aí o árbitro pode solicitar o auxílio do árbitro de vídeo. O pênalti, por exemplo, que marcaram para o Brasil, num amistoso, pênalti que marcaram em cima do Neymar contra o Japão, que é pênalti escandaloso, eu, por exemplo, acho que o árbitro de vídeo não tem que interferir. E acho que tem que fazer um registro aqui interessante também. Você falou do Salvio, esteve aqui com a gente, de todas as discussões, porque tem aquela coisa do assistente internacional de arbitragem, que o escalado é o Héctor Baldassi, argentino. Sim. Eu só vi o Salvio dizer disso, foi lá, pegou o regulamento proíbe que seja um argentino. O assistente internacional não pode ser, então fica dando esse crédito para o Salvio aqui, que foi muito bem, mostrou lá. Talvez, acho que isso vão conseguir reverter. Na verdade, não deve ficar Agora, assim. o Grêmio tem que usar a pressão. O Grêmio tem que fazer a pressão. O Grêmio vai decidir a Libertadores fora, mas na Argentina, foi pouco inteligente. Foi pouco inteligente ao terminar a partida de ontem do jeito que deixou terminar. É que porque o lance é dá logo munição para o adversário. Então, isso... Não, e o Grêmio foi até beneficiado pelo bafafá no fim, porque tem um jogador do Lanús que leva o cartão. Depois do jogo acabado, ele leva o terceiro cartão, ele também está suspenso. Não sabia? Ele não pode jogar. Mas não é só o Braguieri que está fora, o zagueiro que mereceu o amarelo, inclusive. É o Braguieri. Rapaz, é ele. É o Braguieri. Ele não deu por causa da falta, ele deu por causa depois, Ele deu Não, e em vários momentos também, na confusão anterior também, o árbitro com o cartão amarelo na mão, andou com ele, passeou com ele na mão, depois guardou, não deu para ninguém. Os dois times não têm zagueiros à altura para substituição, estão os dois comprometidos. Vamos conhecer o nosso personagem de hoje, porque só deu ele, hein? Renato Gaúcho. Com blazer ou sem blazer? Aí é primeiro tempo. O primeiro tempo é com blazer. Com drone ou sem drone? Drone uma Então, e que hoje, via assessoria de imprensa, pediu desculpas, falou que fez uma declaração que não era exatamente aquela, embora a explicação seja muito mal explicada, e aí depois falou que o mundo é dos inteligentes. Não, mas eu... Esse aí devia ser do generoso. Foi muito mal, né? Foi muito mal. Na nossa época não foi. Na nossa época, pô, entrava e saía todo mundo. O treino, nunca... Eu, na minha vida, treinei com portões fechados. Eu nunca treinei. Nunca treinei com portões fechados. É que nem o Fábio. O Fábio até falou, pô, o Fábio Caiu tá aí o Kaique treina. Ele falou, eu não treino com meus portões são totalmente abertos. E o que eu acho gozado, os portões, quando fecha para a imprensa, para quem quer que seja, eles treinam na bola parada, a maioria é bola parada. Alguma jogada específica. O que mais toma-se de gol no futebol brasileiro é bola parada, meu Deus. Porque alguém treinou. Mas, pô, treinou não, mas eu que defendo. É vergonha para não mostrar que toma gol no treino. É um negócio incrível. Faz diferença, Kaique, não fez? Ou treinar a bola parada? Treinar fechado? Jogada ensaiada. Pra falar a verdade, acho que o Fábio não fez um treino fechado o ano inteiro. Ele falou, ele não faz o Fábio. Então... O Tite fazia, né? Em vários momentos entregou o time era bem antes, raro. quando tinha 2 ou 3 substituições para fazer, é verdade mesmo. Não, e outra coisa, ele tem um departamento dentro da coisa, é um departamento inteligente no Corinthians, você sabe disso. Pô, ele tem tudo, hoje você tem tudo do time adversário, não precisa
tá assistindo o treino de ninguém, meu. Não, Tanto é que o Fábio até falou, amanhã, às vezes, uma hora antes, tem que dar a escalação. Amanhã, conforme que esconde a escalação, conforme o jogador em campo, ele sabe que ele vai jogar mais ofensivo, se vai jogar mais querendo segurar a bola, se vai jogar com velocidade. Ele sabe. E o futebol já está tecnicista. Na hora que o drone conseguir captar o que outro time vai fazer e der a munição para o outro time ganhar, porque o negócio se ganhar, tá muito mal. se isso ganhasse jogo, Antigamente era uma pessoa que você sabia, depois virou espião e agora é via tecnologia. Teve, então na seleção teve um famoso, Jair dos Santos, né? O cargo dele era esse. Todo mundo falava, o espião. Não, mas não é espião. O que acontecia? Antigamente não tinha essas informações que existem hoje. Sim. Então, antigamente, você ia lá ver, eles traziam. Olha, tem o Kaique que sai assim, o outro E faz para assim, voltar no personagem, eu já falei isso aqui da outra vez, quando o Renato Gaúcho veio com aquele papo de que não precisava ir para a Europa estudar. Entendeu? A verdade é uma só, todo mundo passa pano pro Renato. Porque ele fala um monte de baboseira e nego acaba, sabe, um pouco por intimidação, um pouco para ficar bem com o cara. Eu acho que, tem que apanhar quando fala besteira mesmo. Agora tem uma curiosidade com o Kaique. Como seria hoje, você acha, você que é uma geração jovem, imagina o técnico chegar ali para preparar o seu time, não tem uma imagem. Se a gente for pensar até os anos 70, você não tinha como gravar o jogo, não tinha nem videocassete para você gravar o jogo. Como seria hoje, só no verbo e sem saber o que acontece do outro lado? Já pensou nisso em algum momento? Querendo ou não, na base, né? Quando você começa, não tem muito disso. A pelada é assim. Aquele ali, ó, aquele é o bom, Na aquele base não ali. tem. Então, Marco mais 10, ou Marco 10. mais ou menos eu passei por isso, né? Então, Não, e o mais louco é que nessa época que não tinha, o Brasil ganhava tudo. Quase. O que eu quero dizer, em 74 na Copa do Mundo, Descobriu o problema. 74 da Copa do Mundo, a sorte nossa, nós pegamos a Holanda na semifinal. Você cansa de falar isso, né? Porque eu não conhecia o Cruyff. A Holanda começou a jogar. Falei, que time é esse? Que seleções? O que esse cara tá fazendo ali? Falei, que jeito esses jogo caras é esse? jogam? O que esses caras Mas estão quem fazendo? são esses Que caras? negócio Juro por é Deus. Aí, tanto é que o Pedro Rocha... Mas aí era melhor drone, porque vocês perderam. Não conhecia. Então, não tinha, o Pedro Rocha, que foi... Deus o tenha, meu amigo. Monstro. Jogou contra o Uruguai, jogou contra... 10 minutos, estava 3-0 para a Holanda. O Pedro falou, Riva não pegava na bola, não sabia. Quando pegava a bola, tinha 3, 4 em cima de mim, não sabia, o desespero. Mas foi um time que a gente estudou vendo os jogos dele, porque o Zagallo não sabia nada. Em 70, o que a gente sabia? O que o Zagallo falava? Para marcar quem? Eu não conhecia, pô. Era um ou outro, pô. Vamos fazer o que vocês sabem. Mas lógico, a gente tem maneira de jogar e jogar. Tem uma foto do Pedro Rocha nesse jogo com 8 holandeses em volta. Ele perdido, assim, olhando. 8. Apesar que em 70 eles tinham que correr atrás da gente. Num tempo da marcação individual. Ponta contra lateral, zagueiro contra volante, volante contra meia. Por falar em correr, Celso Zelt, vou chamar aqui a sua dica. Vem aí mais uma dica, dessa vez autêntica, hein? Autêntica dica do nosso pesquisador aqui. Porque esporte é... Só uma coisa, ele fica com o livro virado para não saber que livro que é, ele fica escondendo até a hora. Você pode ver. Agora ficou fácil. Posso crer no amanhã. Livro de Hélio Zampier Neto. Quem é o Hélio Zampier Neto? É o Neto, zagueiro da Chapecoense, né? Até porque nessa semana, infelizmente, faz um ano do acidente. Foi no dia 28 de novembro. E muitos livros já estão sendo lançados, né? O Rafael Rezel também lançou, era um dos sobreviventes. E esse livro é um depoimento do Neto, Relato de Superação e Esperança de Neto, sobrevivente da Chapecoense. E o livro é muito bacana, emocionante, e as pessoas vão se lembrar que o Neto foi o último resgatado, né? Graças à teimosia de um garoto bombeiro que, mesmo cansado, as buscas já estavam parando, e o garoto sentiu que tinha ouvido alguém gemer, chamou um amigo, falou assim: veja se eu estou ouvindo, se eu estou cansado. que o último era o Renzo, não é? Não. O Neto foi o último. Tanto que o Neto sofreu muito porque... O pulmão, O pulmão, ele ficou lá respirando terra, sujeira, todo esse tipo de coisa. E acho que muito sobreviveu, porque ele é um touro, né? Super forte. O Neto sempre foi muito forte. Uma composição física que talvez outra pessoa não tivesse resistido. O depoimento é emocionante, mas Você tinha deixado umas indicações pra gente de GC também. A indicação é Editora Vida, né? Editora Vida. São os contatos com o Neto, né? Exatamente. Ele tem aqui o Face, Hélio Neto Zampier. Tem o e-mail, zagueironeto.contato@gmail.com.
E tem o Insta também dele, /zagueiro Agora, Neto. ele volta a jogar? Há a possibilidade de ele voltar? Sim, ele está se preparando para isso. Muito provavelmente jogará, porque ele é um touro. Não. E eu gostei muito dessa epígrafe que tem aqui no livro, né? Para quem não está muito familiarizado com a epígrafe, são aquelas frases que abrem, né? Uma frase do Albert Einstein: só existem duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. Eu acho que no caso de uma pessoa como o Neto... Bem escolhido também, né? Também a questão e de tem um depoimento dele no Instagram que eu vi, uma coisa do Neto, que ele conta com a esposa, que ele fala com ele antes do acidente, que ele ia viajar, que ele estava pressentindo. Uma declaração fantástica. Isso está no livro também. Tá no livro, não tá? Isso, Bom, a gente vai fazer uma breve parada. Na volta, o nosso destaque será o Palmeiras, que ainda não está, mas já tem técnico novo. Vamos falar de Copa Sul-Americana. Flamengo e Júnior Barranquilla estão em campo nesse momento no Maracanã. E na outra semifinal, o Libertad com um gol relâmpago que nos levará para o intervalo, saiu na frente do Independiente. Retomaremos o papo em menos de 2 minutos. Pode marcar aí. Até já. Quanto? 2 anos, né? Estamos de volta com o Cartão Verde, vamos falar de Copa Sul-Americana. O Libertad teve em Oscar Cardoso, o herói, de certa forma também o vilão, né? Porque deixou o time na mão, fez o gol da vitória paraguaia contra o Independente. No segundo tempo acabou expulso. A gente separou aí 3 momentos que resumem a história do jogo. Na verdade, o gol, a gente vai ver, 27 segundos. Agora, o herói aí, ó, o herói é vilão, porque ele matou no braço, né? A gente vai ver depois, matou no braço Cardoso, o pessoal do Independente. O único atacante do Paraguai. Braço total. A gente vai ver depois ele se desentendeu com o jogador, né? A próxima. Engraçado que na imagem de cima não dá pra você ver, mas no detalhe você vê direitinho. Ninguém reclama. Aí vai uma confusão aqui de bobeira, fora de campo. E nem foi para cartão vermelho, você quer saber, viu? Porque não foi bem uma cotovelada, a gente vai ver no detalhe também, hein? Deu brecha, né? Deu brecha, marcou, né? Literalmente. Depois a gente vai ver um lance aí, aos 45 do segundo tempo já. O Munhoz, goleiro, faz uma defesaça aí, Kaique. Pra você também, ó. Sua homenagem. E o Independente criou várias. Pro lado, né? Mas cabeçou errado, hein? Em cima do goleiro. Foi meio em cima dele. Você falou, tá falado aí, Benino. Cabeçou errado. Tinha que ser pra baixo? Lógico, vou embaixo. Do outro lado também não é toda hora que você tem que cabecear embaixo. E aquela defesa do Marcelo, do Grêmio, fez lembrar um pouco do Banks com o Pelé em Que todo mundo lembra agora também, né? Não, porque apesar que o Banks acompanhou, né? Mas olha bela as defesa no chão. de altíssimo nível. Ele cabeceia. Né? Você vê que ele cabeceia no chão também, o jogador do Lanús. Que a bola quica antes. Pô, e o Para Marcelo mim são as duas defesas do século. A do Banks, a do século XX, e a do Grohe, a defesa do século XXI. O século também tem só Contra 17 o Barcelona, anos. né, você tá falando. E contra o Barcelona. O que você acha daquele lance, sabe? Que ele pega. Ele fez o que tinha para fazer no lance, né? Ele abriu o corpo e fez aquele milagre lá. Pô, você falou que joga bem na zaga, mas você acabou no gol, era destino, você queria, você que pediu o castigo, o que foi? Cara? Eu comecei no gol direto. Sabe que aqui eu e o Celso Zé tínhamos goleiros também, né? Sem maiores pretensões, né? Como era o nosso querido Michel Lohance também. Só o suficiente para quebrar os dedos. Só sobrou isso. Eu comecei direto no gol, nem tentei na linha. Por Influência de ser alguém? goleiro. Influência de alguém? Não, de ninguém. Por ser goleiro, facilita a saída do cruzamento? Por saber jogar na zaga? Você acha que agrega alguma coisa? Eu acho que você ser goleiro ajuda muito no tempo de bola, né? Então, para cabeceio e tudo mais, que nem quando eu era mais novo e brincava na linha, acho que ajuda bastante. Ajuda E bastante. a questão do goleiro hoje ter que jogar com o pé, e tem muita gente esquecendo de cumprir a primeira obrigação. Né? Eu acho que o goleiro do Lanús é um desses. Ele é muito confiável. Putz, é um quase que ele presepeiro, entrega uma Libertadores. Andrade. Você gosta de sair jogando com o pé? Tenta. Eu acho que tem que ser numa situação que precise sair com o pé, né? Não que o goleiro tenha que armar o jogo. Acho que uma bola apertada, se tiver a possibilidade de tentar sair jogando, acho que eu procuro tentar fazer isso pelo menos, né? Mas o time que sai jogando com a bola é fundamental, né? Porque você fica com 11 jogadores para tocar a bola contra 10 marcando
e aí, inevitavelmente, com o deslocamento correto, alguém está livre para receber, né? Mas isso é muito questão de treino, né? O time tem que estar treinado para quando tocar pro goleiro abrir para receber, dar opção, porque se não tiver treinado... Tem um sistema bem feito. O goleiro não Os caras do lado nos abrem, mas o goleiro é um presepão, né? Ele já fez o lançamento para conta também. Ele quer matar o torcedor do Lamão. É muita confiança também, tudo bem. Muita desconfiança. Você tem que ter segurança. Eu acho que é importante hoje, o goleiro. Realmente o goleiro tem que estar muito atento, porque qualquer bola pode amanhã estar dividida, que nem o Kaique falou amanhã, ó. Porque ele domina, tem a tranquilidade para passar, tem que saber passar. No caso do Andrade, acho que ele tem confiança até demais, porque errou, continuou fazendo. Essa questão de jogar com o pé, o nosso segundo gol contra o Fluminense sai de uma bola que eu chuto pro Jô, no meio campo, que ele ganha de cabeça. Exatamente, bem lembrado. E Andrade era meio goleiro mesmo, hein? O cara não tá fazendo a honra. O lance de hoje, tenho certeza que irá surpreendê-lo, hein? Vejamos. Demos um drible em tudo, mas aí, Rivelino, tá aí, ó. Placar de 0-0 no Serra Dourado. O Goiás vai lá e faz um gol no Internacional. E o seu Weber Roberto Lopes, que eu andei elogiando aqui, anula o gol, cara. Anula o gol. Engraçado que eu estava acompanhando a transmissão. Na transmissão, os jogadores na saída, ninguém conseguia entender o que o sujeito tinha feito. Eu soube o que ele falou, que ele sem querer apitou. Pô, mas aí se você sem querer apitou e viu que o gol foi legal, já que é para assumir um erro, volta atrás e dá o gol. Concordo. Mas o time adversário parou e não marcou. Mas não parou, aí que tá. Nem toda a defesa do Inter parou. O primeiro discurso que veio, não, o cara apitou, a gente parou. Você olha a imagem, ninguém parou. Ninguém parou. Ninguém parou. Dava para ter dado esse gol assim, ninguém nem ia perceber. Isso aí. Bom, eu vou roubar a bola de vocês de novo para falar o seguinte, ó. Bom, diante de tudo que a gente tem visto aí, que a gente espera, na verdade precisa que as coisas mudem. Mas a realidade testa essa nossa fé nesses novos tempos aqui. A votação do novo Estatuto do Comitê Olímpico Brasileiro, não sei se vocês acompanharam, é a prova cabal disso. O que aconteceu lá é inaceitável. Bom, muita gente boa, Magic Paula, Raí, Atletas pelo Brasil e tantas outras pessoas passaram mais de um mês trabalhando numa proposta e na hora de votar o novo Estatuto na Assembleia Geral do COB, o que aconteceu? Algo que vai soar e soou, na verdade, como uma virada de mesa, né? A gente vai mostrar daqui um pouquinho um vídeo postado hoje no Twitter pela Magic Paula, que foi uma das que se mostrou mais indignadas das que se mostraram mais indignadas. Eu seguia, Paulo. Eu também. Para quem não está por dentro do assunto, é o seguinte, na verdade estava para ser votada lá a participação dos atletas, que passariam a ter 1/3 do colégio eleitoral. Foi feita a votação, o placar ficou em 15-15. E aí trataram de impugnar o voto da Confederação de Rugby, porque o presidente não estava lá, mas o voto tinha sido homologado, tinha sido filmado, e mesmo assim deram um jeito de transformar no 15-14 e deixaram a representação dos atletas dividida em 5 postos. A gente vai rodar aí para vocês e a gente pode continuar falando porque não tem áudio, né? O que a Paula fez é, aliás, um vídeo muito bem pensado. E ela vai falando porque realmente é inacreditável, né? Na verdade, a Confederação de Rugby, que aliás vem fazendo um trabalho muito bacana, acho que o rugby no Brasil, pelo que eu tenho visto de todas as modalidades... 2 jogos. Não, e são as que fizeram acordos com escolas aqui no interior de São Paulo, por exemplo. E eles não dependem de dinheiro público, né? É só iniciativa privada. Eles transformaram o esporte em empresa, digamos assim, nessa questão do pensamento e administração, de você não ficar dependendo justamente de uma fonte que secou, que agora a fonte no Brasil secou. Um esporte que, acho eu, pode cair nas graças do brasileiro. Também acho. Eu adoro. Originalmente é o primo de sangue do futebol. Também gosto bastante. O trabalho é realmente bem feito, né? E fica aqui a esperança, e como disse hoje o presidente da Confederação de Rugby, de que isso se transforme numa questão judicial e que, de uma certa forma, a gente consiga ver revertida essa decisão, entendeu? Porque... É mais ou menos o seguinte, vamos fazer uma explicação bem simples. Se você acha que os atletas precisam mais participação nas decisões do esporte, você concorda com a Paula, com o Raí, com o pessoal. Se você acha que são os burocratas, os políticos que devem mandar em dinheiro público e coisas ligadas ao esporte, você está do lado das federações. Eu tenho certeza absoluta que se fizéssemos uma pesquisa,
os atletas ganhariam com uma goleada jamais vista. Né? E lembrando também que a Confederação Brasileira de Basquete, depois de tudo que a gente tem visto o basquete brasileiro passar, votou um estatuto novo e realmente aumentou a representatividade dos atletas. Talvez ainda não seja ideal, porque eu chego a pensar que o ideal seria o colégio eleitoral ser dividido, né? Na verdade, são 43 votos, se não me engano, na de basquete. Agora passaram-se as 27 federações, aí tem 14 atletas, 12 atletas, na verdade, 4 clubes e 2 técnicos que são escolhidos. Mas é um senhor avanço nesse sentido. Vamos fazer o último intervalo e se preparem aí, porque na volta teremos o palpite do líder, o penúltimo dessa temporada. O palpite era sobre o clássico do líder com o Flamengo e o rubro-negro venceu bonito, como previram aqui alguns dos nossos palpiteiros. Vocês verão. E é com o primeiro gol dessa vitória flamenguista, marcado pelo Mancoedio, que iremos dar um break. Até já. Bom, estamos de volta com o Cartão Verde. Quero agradecer aqui, muita gente participando com a gente. Guilherme Gentini aqui via Facebook, como Ricardo Magalhães, Olívia Correia, Pascoal Luiz Pita, Fernando Souza, Eduardo Panetone. Acho que aqui se trata de um quase apelido, né? Vitor Birner, para ser rápido, a gente tem um GC que diz o seguinte: São Paulo, 2 pontos, daqui para frente tudo vai ser diferente. Eu pergunto, vai? Diferente do que exatamente? Do que está sendo do que foi no primeiro turno. Do que a gente viu. Do que foi no primeiro turno. Que foi a temporada, né, praticamente. Uma coisa, São Paulo não tem dinheiro suficiente para investir o quanto pretende. São Paulo não tem dinheiro para formar um time de ponta, não terá um elenco melhor que o do Palmeiras, não terá um elenco melhor que o do Flamengo, mas se acertar outras coisas... E o prato fica? Por enquanto, sim. Não tem nenhuma proposta para tirar o prato do clube. Agora, eu acho que se São Paulo for negociar alguém, os jogadores mais prováveis são principalmente o Rodrigo Caio e talvez, apesar da direção legal, o Cueva. E o Cueva é um Ibarra, jogador muito problemático. Pintou também, Aí o São Paulo está se mexendo para tentar reforçar o time, tentando ali arranjar recurso, tentando ser criativo. Se o Dorival falou essa semana que queria ver o orçamento para contratações, eu imagino que ele não ficou muito feliz. Se eu fosse ele, não ia pedir para ver. Deixa mas eu acho que mesmo o Caio hoje, o São Paulo quer vender, mas eu não vejo o Caio com possibilidade de sair para grandes clubes, não. Hoje. Eu não vejo. Ele é um cara que exige muito para... O momento não é para... Agora, se o São Paulo pegar ali uns 12, 13 milhões de euros, assim, se conseguir uma boa proposta, senão não vende. É um jogador que o São Paulo consegue repor, porque um zagueiro com um time bem estruturado no meio de campo joga. Lá atrás é mais fácil. É mais fácil. E, por exemplo, eu acho que o São Paulo precisa pegar esse dinheiro, por exemplo, se consegue negociar um atleta desses, tentar segurar o Hernanes, além do semestre que vem, tentar contratar o Jusilei, manter a base do meio de campo. O São Paulo precisa pensar direito, porque é possível montar um time campeão, um time competitivo. Mas precisa de muito acerto, e esses acertos começam agora. Não adianta pensar que vai chegar no que vem, vai resolver tudo no meio do ano, como fez essa temporada, porque a gente sabe o que acontece. Por falar em milhões, Maíra, a gente vai trocar o nosso GC que está na tela e vai para o Santos, cujo título é O Mar Não Tá Para Peixe. Você que tem acompanhado o Santos de perto, a notícia estarrecedora que eu vi nesses últimos dias, ontem, né? É aquela negociação que o Santos fez com o grupo maltês, o DOEM. Vai pagar 84 milhões de reais para o DOEM nos próximos 4 anos, sendo que 28 milhões desses 84 já estavam bloqueados pela Justiça quando da venda do Gabigol. É um absurdo sem tamanho, né? O Vitor falou aqui... Dizem que o valor do Damião, por exemplo, que é o grande causador dessa contenda aí, vale hoje 2,5 milhões de euros. Bom, o Santos pagou, na época, 16 milhões. Lembrando que a Justiça, se cobrasse, eram uns 40 milhões, se eu não me engano. Que era mais até. E é uma causa perdida, tá? A direção do Santos tinha a causa como perdida, ou seja, ia ter que desembolsar isso. Maíra Siqueira. Não, mas tudo isso é rescaldo de uma administração anterior que foi catastrófica, foi terra arrasada. Porque a gente vai lembrar agora que era digno de prisão, atletas entrando na justiça. O Arouca, o Aranha, vários atletas do Santos naquela época fizeram acordo, a maioria fez acordo, deixou o Santos, alguns outros acabaram permanecendo, mas assim, terra arrasada a ponto de que jogadores importantíssimos, que seriam alto valor de mercado, como o Lucas Lima, 10% do Santos. Sim. Porque esses jogadores, vários, foram fatiados e tão fatiados que o Santos tem 10, 15, 20 de jogadores importantes, jogadores da base. Por quê? Foram vendendo para, sabe, sei lá, onde foi parar todo esse dinheiro. E foi terra arrasada. Sobrou uma coisa assim, o Modesto, ele tem muitos deméritos, como todo administrador vai errar, mas boa parte dos méritos dele foi ter conseguido transformar isso em, de alguma forma, terreno fértil de novo em vários aspectos. Ter conseguido, eu acho que o Santos
pelo que passou nas últimas temporadas, ter sido vice no ano passado e tá brigando para ser vice, para estar no G4 esse ano de novo, pelo que passou, é surpreendente. Vai se reeleger, É Valdir, você surpreendente. conhece bem. Tudo isso Porque ainda é rescaldo de uma administração errada lá atrás, né? Perdeu o Zeca também, né? O Zeca entrou. o O Zeca Zeca tá na justiça, tá- mas tá o mais Zeca, no o Zeca é caso perdido pra ele, né? Ele entrou com algo que ele perdeu de cara, né? Tá mais pro Santos, né? Tá mais pro Pelo que Santos, eu é. sei. Porque ele alega falta de segurança, o juiz já negou. Foram várias pequenas coisas, alegou um FGTS que o Santos garante que já tá pago por conta do Profut. Então ele acabou, o que ele alegou acabou não dando certo. Foi Quer saber um tiro no pé, que eu acho. Quer saber o que eu sei? o Zeca acabou Na dando. verdade, uma oposição dividida Sim. sempre Bem favorece. fragmentada, né? E o fiel da balança no Santos se chama Marcelo Teixeira. Ainda. Que ainda não sabe quem ele vai abraçar. Quem ele abraçar São 4 tem séria candidatos, chance, eleição, séria todo chance de eleitoral ganhar. é um inferno, porque o clube não sabe o que vai fazer ano que vem. O Santos tinha várias opções de técnico na mesa, opções, nomes que gostariam. Roger já foi embora. E até o Santos definir quem vai ser o treinador da próxima temporada, pode perder outras boas possibilidades. Tem um Baldo aí na. E eu acho que como o futebol... O Baldo foi dispensado lá. Tem o Osório também. Pela O terceira, professor Osório ganhou o amistoso contra a Polônia de 1-0. Jobão. Polônia é cabeça de chave da Copa do O Mundo, Osório hein? tá bem, Grande sei lá. professor Osório. Hora do nosso Arrancando palpite o do Osório. líder, né? O Riverino, assim como o Corinthians, já pode levantar a taça, o título está mais decidido, está mais decidido que o campeonato brasileiro. Mas não terminou ainda, né? O que significa que sua diversão continua garantida. Vamos relembrar aqui quais foram as apostas feitas na quinta que passou. Flamengo e Corinthians no Luso Brasileiro, 17 horas, na Ilha do Urubu. Nossa, esse é o jogo mais 36ª imprevisível. rodada. Vai, Rival. Eu vou botar. O Sakuri vai jogar com o time titular? Será que vai jogar? Vai manter? Alguns. Então eu vou. O Flamengo tem que ganhar todo jeito. 1-0 Flamengo. Pronto. Marques. 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo? Pô, e detalhe que o Flamengo foi o único time que o Corinthians não venceu, hein? Né? Não venceu porque Empatou não gol, lá, né? porque não deixaram o jogo. Como foi o gol do Dá jogo? o teu placar. O Flamengo joga Sul-Americano no meio de semana? Não Joga. Acho que joga. Vai poupar jogador. porque Esse é um data detalhe, hein? Vai Libertadores. poupar jogador. Detalhe importante. Vai que o tempo tá indo. 1-1. Celso Zé. também. 1-1. 1-1 Eu ia também. passar no Flamengo se estivesse inteiro. Vou falar 1-0 Corinthians. Seus amigos me deixaram na mão, hein? Como se não bastasse eu apostar em zebras no campeonato inteiro, eu ainda fui induzido ao erro pelo meu colega há 12 anos de programa, né, que me disse que o Flamengo jogaria com o time em reserva. Não falei isso, eu não falei. Você me perguntou se o Flamengo jogava. Eu falei que ele Entrei jogava. nesse Bom, papo e rodei. cara aí, ó. Rivelino nadando, a gente mudou o regulamento. Quem vence a brincadeira paga o vinho no final. Seu prêmio vai ser poder pagar pizza Você vai para quando ganhar. lá e ter com quem desfrutar que vai ser a gente. Você vai ganhar, mas não sem antes dar um... Mas eu posso convidar, né? Pode. Vocês não estão convidados. Tá brincando. Bom, vamos aí então. A 37ª rodada, domingo 26 de novembro, 5 da tarde, na Arena Corinthians, o jogo da faixa Corinthians e Atlético Mineiro. Vamos começar pelo cara que vai estar mais perto de tudo? Qual que é a pegada? Qual que é a intensidade? O que explica de estar pro final? Explica a gente acertar o resultado. Eu acho que a gente vence. É séria a de coisa 2 ou a é 0. continuidade só? Pô, se o cara fala que vem, mas é uma questão de honra, não é uma questão de honra. Ele já deu palpite. É, acho que vence de 2 a 0. 2-0? E aí, Maíra? 1-1. 1-1? Jogo da faixa com empate? Um empate, não. 1-0 Corinthians. Sem nenhum comentário? 1-0. Não, é faixa então. Tem que ganhar para. Não, eu acho que tem que ganhar, mas acho que vai ser Mais de encardido. 45 mil? Mais de Mas tá de 45 vai mil. encher. Vai, com certeza, vai. Eu vou de 2-1 Corinthians, hein? 2x1 Corinthians também. 2x1, você apostou? Acho que 1-0, placar não podia ser repetido, viu? 1 a Acho 1. que todo mundo 1 a tinha 0, Mas a gente pode 2 a 0, melhorar o 2 a 0 regulamento, Corinthians, mas até hoje está permitido. Você vai falar. Ninguém apostou no Não, Atlético? mas- Você vai falar que é Atlético. Faz aí Só pra ser do contra, tem pra 30 ganhar segundos, sozinho. 30 segundos É, pra sua mas cabeça. é uma opção. Coisa difícil esse palpite. A gente não sabe se o Corinthians vai jogar a Vera mesmo ou se o Kaique tá aqui falando que Ó, o time vai professor tentar Hilton tá te jogar. dando Assim. uma letra ali, ó, atrás da câmera 2 ali, ó. 3x0 Corinthians, tá falando? Esse é o. Mesmo com o Robinho e Fred sem correr muito, eu não acredito nisso, não, tá? Galo tá bem. 1-0 Galo, pronto. 2x2. Pô, olha que ele fala tudo. Sempre na zebra, sempre no palpite difícil. Mesmo assim, eu tô em segundo lugar. Na Toda verdade, rodada ele assim. usava a zebra para que você entenda, Kaique, que é para ver se ganhava sozinho depois que se aproximava do Rivelino. Mas é ruim. Passou a temporada inteira naufragando. Né? E tô na frente de todos eles. Eu tô que nem o Corinthians, desde a quinta rodada. Tá eu tô na líder. frente. Bom, sobrou aqui, tava falando naquela hora, falou que não tinha essa coisa de goleiro, mas o passarinho me soprou aqui. Tem um irmão que joga. Tenho um irmão de 16 anos, tá no
Goleiro também, tá no Juventus. Maior que eu, de altura. Como é o nome dele? Cauã. Cauã. Cauã e Caio. Juventus da Moca? É, lá mesmo. Eu conheço o pessoal do setor 2 da torcida ali. É. O pessoal deve pegar no pé ali. Você nasceu onde, Kaique? Na Zona Leste, Vila Matilde. Pô, então, que nem eu, hein? Na verdade, nasci no Tatuapé, mas fui registrado na Zé Vila Hélio. Matilde. Você não sabia? A gente não falou, muita gente duvida até, mas é verdade, posso provar, tem o documento. Já foi no Neném alguma vez? Já, algumas vezes. A gente não falou do Carille, né? Não vai. Um cara que merece muitos méritos. Né? Eu conheço ele há tempos já que eu subia para treinar no profissional. Sempre foi um cara quieto, sempre foi gente boa e sempre acreditou no próprio trabalho. Né? Acho que isso foi a fórmula do sucesso. Não quis inventar. Montou um time organizado e todo mundo abraçou a ideia dele. E o Douglas? O Havaí. goleiro? Danilo O Douglas Fernandes. é amigo meu. Quando ele teve que ele ficou aqui, a gente conversou, sempre foi gente boa, sempre conversamos. Eu não sei o que decidiram do Douglas, se ele volta ou não, mas estou mais preocupado comigo agora que eu consegui aparecer nessa reta final, né? Eu acho que é uma moeda de troca boa. Há uma procura muito interesse, tanto ele como o Lucas, o Lucas da Ponte. Eu acho que são dois jogadores interessantes acho que ele vai querer procura. continuar jogando, né? Sim. E a gente falou do Renato Não é Gaúcho momento aqui, acho que o exemplo que fica do Carille também é essa coisa da aposta. A gente centra muito no treinador e esquece todo o staff que está em volta do cara que dá o suporte. Já comentei aqui que eu tenho um amigo gaúcho que me fala muito do staff que está com o Renato há muito tempo, desde que ele estava no Fluminense. Muito provavelmente pessoas que já passaram pela outra final de Libertadores com ele e que a gente não centra muito foco. Acho que o Carille é esse exemplo também. Entendeu? Acho que explica muito o sucesso do Tite também, uma coisa que a gente cavuca pouco, entendeu? Eu já perguntei muito se o Tite era sozinho tão bom assim ou se o Carille não teve muita mão nos e a que trabalhos que ele conclusão passou. chegou, que resposta obteve? Ainda estou em dúvida. Eu ainda quero sentar com o Carille pessoalmente e perguntar aí. O feito do Carille com esse elenco é maior que os do Tite. Também acho. Proporcionalmente. Proporcionalmente. A carreira do Exato. Carille Tô falando começa- só- E pela só forma, do título brasileiro pelo ano deles. que ele assumiu, todo mundo começou o ano falando que o Corinthians ia sofrer porque o presidente quase sofrendo impeachment, toda aquela confusão, verdade. não sabia que... O ano do Corinthians começou muito turbulento, não é só questão de elenco, então tinha uma temporada com tudo para dar ruim. Eu achei a importância do cara, e aí você vê também, a importância que eu achei, o pulo do gato, o momento certo que ele mudou, a atitude que ele tomou, que eu até falei que Teve time total, né? foi contra o Palmeiras, certo. Por falar em time, a semana passada você contou uma história, a gente fez um exercício de tempo aqui, o tempo se alongou de alguma forma. Em 2 minutos, você consegue contar aquela história que você ficou devendo pra gente na semana passada? Marcando o Garrincha? Você falou que tomou um Não, drible do drible Bazan. que você tomou. Não, ele contou do a coisa que Bazan. ele Você tomou. depois daquele drible. Você tomou um drible do Bazan e do irmão Pô, que eu dele e foi fui lá beijar o torcedor do Alambrado. Foi. Mas você falou que tinha uma história do Gerson pra O contar. Gerson marcando o Garrincha. Aí o cara falou, Gerson, vou botar você na esquerda, porque você dá o primeiro combate. Era o Jordão lateral, então você vai dar o primeiro combate. Eu marco. Você dá o primeiro, fica o Mané mexer, você não dá moleza pro Mané, tudo bem. Rapaz, chega uma hora, tinha um espaço pequenininho, o Gerson era sangue ruim, né? Entre o jogador e a linha de lateral. é isso. Assim. Falou, eu não tenho onde passar, só tem aqui não vai passar, mas nem que... Pô, o Gerson foi em cima dele. Quando ele viu, ele estava abraçando os repórteres lá no campo. O Mané saiu, não sei de que jeito ele saiu. Falou, Riva, não sei como ele saiu. Eu sei que eu abracei todo mundo lá fora e o Mané saiu. E o papagaio abraçou todo mundo lá fora. Gerson estava no Flamengo ainda. Tá no Flamengo. Na final de 62, Botafogo 3-0. 2 gols do Garrincha e um gol contra, que foi meio gol do Garrincha. Mané. O técnico era Flávio Costa, inventou de botar o Gerson para marcar o Garrincha. Tanto é que teve uma pergunta. Técnico da Copa de Fizeram uma pergunta interessante, né? Porque muita gente esquece o Mané, falando, Gerson, quem foi melhor, Garrincha ou Pelé? Ele falou uma coisa que me impressionou. O Pelé era previsível, você sabia mais ou menos o que o Pelé fazia. Teoricamente, né? Também não era toda hora que você sabia. O Mané era imprevisível, você não sabia o que o Mané ia fazer. Mas assim, o que é pior para um jogador, para um marcador? Parar o cara que você não sabe o que vai fazer ou que você sabe que vai fazer e faz, mesmo você sabendo. É difícil. Mas o Garrincha... Os dois é muito difícil. Não, mas também tinha essa história sobre o Garrincha. É só pegar os VTs e falar, o Garrincha tinha 3 dribles. Mas era E impressionante. ninguém parava. Você pode ver, ele dava no corpo lá, não saía. Precisava demais. Se tivesse um Mas é daqueles, o segundo Acho que caso. foi suficiente. Mas a realidade que você usou pro Pelé, na verdade, era do Garrincha. Kaique, obrigado. Faltou a gente falar alguma coisa dessa temporada?
Não, eu agradeço aí o convite Cheia de vocês. consagração. Agradeço os elogios do Rivelino também. Gostei bastante do programa e espero voltar algum dia. Pô, vai ter que voltar, se prepara. Vai voltar com 22 anos? A gente continua doando. Quero ver se depois de 250 jogos, os 10 títulos se volta igual. Ah, volta. Volta. Nascido na Vila Matilde, vai Acredito, voltar, vai acredito. voltar. Vai voltar, é ou não é? Tô falando lógico. besteira? Maíra, o que faltou a gente falar? Nossa, tanta coisa pra falar. Acho que vai Deve ter tido alguma mais notícia que vezes. você deu hoje que não estava aqui no nosso editorial, né? Ou não? Acho que aconteceu muita coisa essa semana. Se fosse continuar falando do Santos, ia falar do Lucas Lima que não joga mais. Tanta coisa ainda pra repercutir. Mas pra quem não sabe, Maíra disputa mundial de natação. Mas também não joga Ela vai mais. poder voltar uma outra vez Também também pra gente falar. interessante esse Lucas. Eu não vou defender o Lucas. Acho que a atitude também devia terminar o contrato mais. Terminar o Calmamente, contrato dele, né? acabar bem. Acabar bem, sempre as portas abertas, acho que é importante. Mas também fazer o que fizeram. Quando não precisaram do moleque, aí afastaram o moleque. Espera aí, porque quando precisar, porque o moleque faz a diferença. Ele jogando, ele faz a diferença. Mas não dá pra jogar entediado, né? Mas Riva? tudo bem, tem que concordo jogar. com você. Então, mas tira antes. Então tira Perfeito. antes. Agora vamos Tira roubar a antes. bola em vocês. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês que estão aí. E fica o registro aqui também que a gente falou da bizarrice do Kobe. Depois no intervalo, o Riva que fez uma observação muito importante, né? Que o seu Carlos Arthur Nussmann também é um ex-atleta. Então, na verdade, ex-atleta. é índole, né? Nada não. Bom, a gente vai para o nosso encerramento de hoje, que é uma homenagem aos 4 clubes que acabam de conquistar em campo o direito de figurar na próxima temporada na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Todos de volta, voltando. Nosso salve aqui para as torcidas do América Mineiro, do Internacional de Porto Alegre, do Ceará, do Paraná, que essa hora estão curtindo essa alegria. No melhor estilo, Tô Voltando, como a gente já disse, que é o título também de uma música famosa que nos servirá de trilha sonora. Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós. Muito obrigado pela companhia. Uma ótima sexta. O Cartão Verde volta na próxima quinta, 10h30 da noite. Juízo, torcida brasileira. Aquele abraço.